Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Depois de 6 semanas, nós falamos muito a respeito desse tema, sobre o que a Bíblia nos diz de nós sermos mais do que vencedores. E nós temos que entender, amados, que há uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Mas nós precisamos tomar posse dessa palavra. E nós não podemos permitir que nada nos afaste disso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 31, quem não tem, pode acompanhar na tela. O texto nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, e nós queremos, Pai, abrir o nosso coração, porque nós queremos, Pai, nessa noite, sairmos daqui com uma certeza, que nada na nossa vida venha nos separar do Teu amor. Tudo aquilo, Pai, que possa ser uma barreira, tudo aquilo que possa ser um obstáculo, nós queremos Te pedir nessa noite, vem tratar na nossa vida, vem tratar no nosso coração, e vem nos direcionar para vivermos segundo a Tua vontade. Porque como a Tua palavra, ela nos testifica, nada nos separará do Teu amor, e é isso que nós queremos viver. Por isso nós colocamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, e nós Te pedimos, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, tudo aquilo que vem para nos impedir, tudo aquilo que vem para nos distrair, nós já repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, e nós Te pedimos, Deus, fala conosco, ministra poderosamente ao nosso coração, e prepara, Senhor, prepara o melhor para nós nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Todo ser humano, ou praticamente todo, eu acredito que todo ser humano quer vencer, amém? Tem alguém aqui que quer ser derrotado? Ninguém quer ser derrotado. Quando você levanta de manhã, quando você sai para o seu trabalho, você quer vencer ou você quer ser derrotado? Quando você constitui uma família, você quer vencer na tua família ou você quer que a tua família dê errado? Pois é, então basicamente nós olhamos e nós percebemos, amados, uma coisa muito simples: todos nós queremos vencer. E aí nós temos que entender, amados, que seja na nossa vida pessoal, seja na nossa família, seja no nosso profissional, independente da área, seja no nosso espiritual, amém? Quem é que quer ser escravo de Satanás aí? Ninguém?
Amém? Ou é isso que nós temos que entender, amados. Nós queremos vencer. Existe uma palavra de Deus para a nossa vida, dizendo que nós somos mais. Então depende de quem a vitória? De nós. Porque se Deus já liberou a palavra dele, então agora depende de nós tomarmos posse daquilo que Deus já liberou. Muitas vezes, amados, nós estamos deixando as coisas não acontecerem na nossa vida, porque nós não tomamos posse. Quando nós falamos em vencer, amados, nós falamos em realizar sonhos. Nós falamos em realizações, em projetos, em metas, em coisas que vão nos dar alegria, que vão nos dar satisfação, que vão trazer bênçãos para a nossa vida, amém? Nós não estamos falando em uma vitória simplesmente para encher o nosso ego, para encher o nosso orgulho, não. Nós estamos falando em uma vitória que vai edificar a nossa vida, amém? Eu estou falando de uma vitória que vai edificar a tua casa. Eu estou falando uma vitória que vai edificar o teu profissional. Eu estou falando de uma vitória que vai fazer com que o teu espiritual cresça e se fortaleça, e que cada vez Deus trabalhe mais e mais na tua vida, amém? É essa vitória que eu estou falando. Não é a vitória que muitas vezes o mundo oferece, com coisas banais que muitas vezes não agregam em nada a nossa vida. Que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu sou vencedor no mundo. Mas triste, que vitória é essa? Que vitória é essa que muitas vezes as pessoas têm, que para ser vitorioso eu tenho que pisar no outro? Isso é vitória? Não. Mas a vitória que Cristo nos oferece é aquela vitória que faz bem para a nossa vida e faz bem também para quem está ao nosso redor. O que nós temos que entender, amados, que para que nós consigamos isso, para que ao longo da nossa vida nós tenhamos essas vitórias, nós vamos passar por alguns momentos de luta, nós vamos passar por situações de batalha. Em alguns momentos nós podemos até sofrer algumas derrotas, amém? Alguém já sofreu derrota na vida aí? Não tem quem já não tenha sofrido. O que nós temos que entender, amados, é que isso faz parte do processo. Agora, se nós entendermos uma coisa, que as vitórias, elas têm que falar mais alto na nossa vida. Porque quando nós estamos tendo mais derrotas do que vitórias, isso significa que tem alguma coisa errada. É aquela coisa assim, a pessoa dá um passo para frente e dois. Isso é normal? Não. É isso que eu quero que você entenda, amados. Essa vitória que o Senhor, Ele nos oferece. Mas aí nós temos que parar para pensar numa coisa, nos fazermos uma pergunta: nós estamos prontos para passar pelo processo, para ir em busca da nossa vitória? Ou nós queremos ter a vitória, mas não queremos lutar por ela? Queremos ter a bênção, mas não queremos batalhar por ela? Queremos crescer pessoalmente, mas não queremos fazer nada por isso? Queremos que a nossa família seja uma família abençoada, mas eu não quero fazer nada por essa família. Quero ser um bom profissional, mas eu quero que as coisas caiam do céu. O que eu quero que você entenda, amados, que se nós não estivermos prontos para passar pelo processo, nós nunca vamos viver o propósito de Deus. Nós temos que nos dispor a passar pelo processo. A recompensa vai vir quando? A recompensa vai vir quando nós passarmos, e nós lutarmos, e nós batalharmos, e nós vencermos. Essa é a maneira como Deus vai agir. Essa é a maneira como Deus vai tratar das nossas vidas. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, nós vemos Paulo escrevendo uma carta de fortalecimento, de encorajamento, para que o povo entendesse uma coisa: eles tinham batalhas. Naquele período, amados, ser cristão, abrir a boca e dizer eu sou de Cristo, era praticamente uma sentença de morte. Mas Paulo estava dizendo para o povo: nada pode separar vocês do amor de Cristo, amém? Não interessa se vocês estão passando por luta, não interessa se vocês estão passando por perseguição, não interessa o que vocês estão vivendo, nada pode separar vocês do amor de Cristo, amém?
E aí a palavra começa, amados, neste versículo que nós lemos, nessa passagem, começa dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Se Deus é, diga, se Deus é, quem será contra? Todo mundo conhece esse versículo? Mas você crê? Você vive ele quando está na luta? Oh, viu que começou a diminuir os amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo, ó, se Deus é por nós, quem será contra? Aí levanta uma batalha, a primeira coisa: ai, Deus não se lembra mais de mim. Ai, o que está acontecendo? Por que Deus não escuta mais minha oração? Por que as coisas agora não estão dando certo? E a gente já começa a bater o desespero, já entra em depressão, já bate a ansiedade, um já começa a se escabelar. A gente tem que cuidar que às vezes não dá. E aí, amados, a gente esquece disso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra? E este quem não está se referindo somente a pessoas. Esse quem está se referindo a qualquer coisa na tua vida. Se Deus é com você, quem será contra você? Pode se levantar um homem, pode se levantar uma nação, pode se levantar um exército de demônios, ninguém vai conseguir te parar. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será? Não tem. Se Deus está do nosso lado, a vitória é certa. E isso eu quero dizer para você, que não é uma teologia de triunfalismo, não. Isso é uma teologia bíblica. É o que a palavra diz a nosso respeito. Mas todas essas lutas que nós vamos passar, nós temos que entender uma coisa: que em meio a todas as lutas que nós passamos, Deus continua sendo Deus. Deus, Ele continua do nosso lado. Mas as lutas, elas vão vir. As batalhas, elas vão aparecer. E aí é neste momento, amados, que nós temos que ver: nós estamos realmente prontos para viver para Deus? Nós estamos prontos para provar o nosso amor por Deus? Porque Deus já provou o amor dele ou não? Provou ou não provou? Você crê nisso? Deus já provou, porque a Bíblia diz que Ele entregou o Filho dele por mim e por... Ele já se entregou. Agora a pergunta é: mas e nós? Nós já provamos o nosso amor por Deus? Ou nós falamos que amamos? Ou apenas nós dizemos: eu amo Deus. Quando eu canto um louvor: eu te amo, Senhor. Mas quando vem a luta, quando vem a provação, quando vem a batalha, você continua amando a Deus? Quando vem a dificuldade lá na tua casa, quando vem a dificuldade na tua vida, quando o inimigo se levanta para tentar te destruir, a pergunta é: você prova o teu amor por Deus e se mantém firme nele, ou vacila e vira as costas? Sabe quando que nós provamos o nosso amor por Deus? Não é quando nós abrimos a nossa boca e dizemos que amamos a Ele. Nós provamos o nosso amor para Deus diante das batalhas, diante das dificuldades, diante de tudo que o inimigo levanta para nos destruir. E aí nós vamos e nós dizemos assim: pode fazer o que quiser, mas do meu Deus eu não abro mão. É aí que nós vamos mostrar se nós amamos Ele. Sabe o que Tiago nos diz em capítulo 1, versículo 22? Olha o que ele diz, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente... Tem gente que ouve, tem gente que conhece, tem gente que sabe muito de Bíblia, mas vive pouco. A palavra está dizendo: tornai-vos, pois, praticantes. Isso significa pegar essa palavra, colocar na sua vida e praticar. Amém? Não apenas somente sendo ouvintes, enganando-vos a vós. Nós não estamos enganando ninguém, é a nós mesmos que nós estamos enganando. Quando nós dizemos uma coisa e fizemos outra, nós não estamos enganando o outro, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, mas na hora da batalha eu viro as costas para Deus, eu não estou enganando a Deus. Estou me enganando. Eu estou me enganando. Por causa que aí eu vou dizer assim: ai Deus, por que eu estou passando por a luta? Ai Deus, por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Ai Deus, por que veio isso? Não interessa o porquê. Muitas vezes, amados, nós queremos questionar a Deus: por que eu estou passando isso? Se Deus permitiu, amados, dobra o teu joelho, vai para a oração e descansa no Senhor. Por causa que a Bíblia nos diz uma coisa, amados, muito forte: que Deus não nos dá um fardo maior que nós possamos. Então, se veio a luta,
Deus está com você mesmo na luta, amém? E Ele não vai dar um fardo que vai te derrubar, não, Ele vai te dar um fardo que você pode, e quando Ele te dá o fardo, Ele está do teu lado para te dar força que você precisa, amém? Mas para isso nós precisamos estar firmes no Senhor. Por isso que se nós olharmos o texto, olha o que ele vai seguir dizendo assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, amados, às vezes nós estamos duvidando do amor de Deus. Às vezes nós achamos que Deus não se lembra de nós. Às vezes nós achamos que porque estamos passando por uma batalha, por uma dificuldade, é como se Deus tivesse virado as costas para nós. Sabe, às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que os discípulos dentro do barco. Jesus entra no barco e diz assim: vamos atravessar para o outro lado, e ele deita na polpa e vai dormir. Só que lá no barco levanta uma tempestade, e os discípulos começam a tirar água, só que chegou um ponto, a tempestade estava muito grande. E quando eles chegaram para Jesus, eles disseram assim: ei Jesus, acorda. E quando Jesus acordou, sabe o que eles disseram? Não te importa que pereçamos? Você acha que Ele não se importa com a tua luta? Você acha que Ele não se importa com a tua dificuldade? Você acha que Ele não se importa com a sua dor? Ele já provou o quanto Ele nos ama, entregando o Filho dEle por nós. Você acha que Ele vai virar as costas para os seus? Não! Ele veio para nos salvar, Cristo veio para mudar nossa vida, Cristo veio para nos resgatar. Ele se importa comigo e com você. Bata no seu peito e diga: Ele se importa comigo. Olha para quem está perto e diz: Ele se importa com você também. Só que às vezes, amados, quando vem a luta, nós achamos que Ele não se importa. Mas a Bíblia diz, amados, a palavra está nos dizendo aqui, que Ele não poupou o seu Filho. Ele se entregou o seu Filho por nos amar. Ele entregou o seu Filho por nossa causa. Olha o que a palavra vai seguir dizendo lá no versículo 33, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos? Presta atenção numa palavra, amados. A Bíblia está dizendo aqui, ó: quem tentará acusação contra? Você tem que entender uma coisa: eleito é aquele que entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia nos ensina uma coisa, que todos nós fomos criados por, mas nem todos somos filhos de Deus. Amém? Como assim, pastor? Deus criou todo mundo, mas nem todo mundo é filho dele? Para mim me tornar filho de Deus, eu preciso de uma condição. Qual é a condição? Eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso entregar minha vida para Ele, eu preciso reconhecer que Ele é Senhor. Amém? Senhor, isso significa que Ele está no controle da minha vida. Eu preciso reconhecer que Ele é o meu Salvador. Eu preciso descer as águas do batismo. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Ele. Então a Bíblia vai me dizer que todos aqueles que o receberam agora se tornaram filhos de Deus. Amém? Quando eu me torno filho de Deus, eu me torno eleito de Deus. Então a Bíblia está nos dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se você já entregou a tua vida para Cristo, você pode bater no seu peito e dizer assim: eu sou um eleito do Senhor. Pastor, mas eu ainda não entreguei minha vida. E você está perdendo tempo para quê? Muitas vezes nós estamos perdendo tempo de viver o que Deus tem para a nossa vida, porque estamos adiando. Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica, amados. É Deus que nos justifica, é Deus que te justifica. Só que muitas vezes, amados, pessoas estão nos condenando. Muitas vezes Satanás está nos condenando. Satanás está levantando acusações contra nós. Aí muitas vezes o mundo olha para nós e nos acusa. E aí muitas vezes o mundo olha para nós e diz que agora nós é que estamos errados porque estamos servindo a Deus. Porque você está indo numa igreja, agora você virou fanático. Agora vão doutrinar a tua mente lá e você vai estar errado, porque você vai estar abandonando o mundo, você vai estar abandonando a diversão do mundo. Não. Diversão, amado, sabe o que é? É o dia que eu chegar no céu, eu encontrar o meu Jesus Cristo de braço aberto me esperando, aí aquilo vai ser festa. Não é a festa que o mundo muitas vezes oferece. Aí muitas vezes as pessoas precisam de uma droga, precisam de uma bebida para poder dizer que são felizes, para poder dizer que tiveram uma noite boa. Nós não precisamos nada disso, basta ter Jesus na nossa vida. Amém? Então, amados,
Não se sinta menosprezado se pessoas te acusam. Não se sinta menosprezado se Satanás te acusa. Não se sinta menosprezado se o mundo se levanta contra você. É Deus que nos defende. É Ele que nos defende. É Ele que cuida de nós. E olha o que a palavra vai seguir dizendo, amados. Ela vai dizer assim no versículo 34: quem os condenará? E olha o que ele diz, ó. Quem os condenará? É Cristo que morreu? Ou antes quem? E aí, amados, qual Cristo pode nos condenar? Aquele que morreu por nós? Ou aquele que ressuscitou por nós? Tudo isso Ele fez por? Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, e Ele está à direita de Deus, e também, sabe o que Ele está fazendo lá no céu, além de estar fazendo a minha morada e a sua morada? Ele está intercedendo por mim e por você. Quando nós erramos, quando nós falhamos, o Senhor faz assim, ó: ô Pai, eu morri por eles, olha aqui, ó. A palavra de Deus, ela nos diz que as marcas dos pregos ainda estão nas mãos de Cristo, lá no céu. Então quando o inimigo vem nos acusar, o Senhor faz assim, ó: Pai, eu já morri por eles, perdoa eles. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias na nossa vida. É isso que nós temos que entender, amados. Olha que a Bíblia vai seguir dizendo. Coloca para nós lá João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para... Muitas vezes, amados, como disse o versículo, quem nos condenará? Muitas vezes as pessoas estão dizendo que Cristo está nos condenando. Não, Cristo não veio nem para nos julgar, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, amém? Vai chegar um dia que toda língua confessará que Ele é o Senhor, mas a missão dEle aqui na terra foi nos salvar. Então a Bíblia está dizendo, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Quantas pessoas, amados, ouvem o Evangelho? Quantas pessoas conhecem o Evangelho? Quantas pessoas já ouviram falar em Cristo, mas preferiram as coisas do mundo, preferiram seguir outros deuses, preferiram fazer as coisas que a Bíblia condena? E mesmo assim, a palavra diz, eu não os julgo. Nós também não podemos julgar, amados. Nós temos que orar, porque muitas vezes nós estamos julgando baseado naquilo que nós achamos, e quem garante que nós estamos certos? Então, ao invés de julgar alguém, ore por aquela pessoa. Ao invés de condenar aquela pessoa, ore por ela, porque aí você pode ver aquela vida ser mudada, amém? Versículo 35 nos diz assim, ó, e agora é interessante o que a Bíblia vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode te separar do amor de Cristo? Você ama Cristo? Amém. Cristo te ama? Amém. E o que pode te separar do amor dele? Tribulação? Uma luta? Uma dificuldade pode te separar? A angústia? Uma depressão? Uma ansiedade? Isso pode te separar do amor de Cristo? A perseguição? As pessoas começar a te perseguir, as pessoas começar a te criticar, as pessoas começar a falar que agora você se tornou um crente. Isso é suficiente para te afastar do amor de Cristo? A fome? Ah não, eu não posso passar fome. Se eu passar fome, eu viro as costas. Eu preciso estar com a barriguinha cheia. Paulo nos diz na carta que ele escreve aos Filipenses, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Se ele tem comida, ele está contente. Se ele não tem comida, ele também está contente. Será que um prato de comida é o suficiente para abalar a nossa fé? Você já parou para pensar nisso? Ai pastor, mas é um churrasco. Isso é o suficiente para te separar do amor de Deus? Você já parou para pensar nisso? Um dia a Bíblia nos conta a história que Esaú trocou a bênção da primogenitura de seu pai por causa de um prato de lentilha. E aí muitas vezes
Tem pessoas que estão se perdendo, amados, por causa de um prato de comida. Fazem qualquer coisa por causa de um ganha-pão. E não esquece que muitas vezes estão fazendo tudo errado, e aquilo ali está se separando do amor de Cristo. A nudez, o perigo, a espada. Além dessas coisas, amados, o que pode te separar do amor de Cristo? A desobediência, por não querer cumprir a palavra. Sabia que a desobediência também, ela nos separa do amor de Cristo? Porque a palavra, ela vai nos dizer que nós temos que amar o próximo como a nós, e muitas vezes nós não amamos. A palavra vai nos dizer que nós temos que perdoar, mas muitas vezes nós dizemos, eu não perdoo. E por causa disso nós estamos sendo separados do amor de Cristo. Aí a palavra nos diz para nós cumprirmos o que a palavra nos ensina, e nós dizemos, não, isso aqui eu não vou fazer. E por eu desobedecer, eu estou me separando do amor de Cristo. Ele não precisou de espada, não precisou de nudez, não precisou de nada. Simplesmente faltou apenas obediência. De saber o que eu preciso fazer e não fazer. De saber o que está errado na minha vida e não querer mudar. De muitas vezes olhar para a minha vida, olhar e dizer assim, eu tenho um vício, seja qualquer um, droga, cigarro, bebida, prostituição, qualquer coisa, e tu olhar para isso e tu dizer assim, não, eu prefiro isso do que o amor de Cristo. Significa que aquilo está te separando do amor de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu vou ter que dar dízimo. Se separam do amor de Cristo porque não querem cumprir a palavra, como se o dízimo tivesse sido criado extra Bíblia. Não, mas está na Bíblia, né? Está ou não está? Pois é. E muitas vezes, amados, tem coisas que estão nos separando do amor de Cristo. E aí a pergunta que eu posso te fazer neste momento é, o que hoje te separa do amor de Cristo? O que hoje te separa da salvação? O que hoje pode te separar da vida eterna? O que hoje pode te separar de uma mudança, de uma transformação, de uma vida cheia de bênção, amados? Entenda uma coisa, que Deus oferece o melhor, amém? Deus oferece o melhor para mim e para você. Ele diz que nós teremos vida, e uma vida em abundância. Paulo está dizendo, vocês vão ser mais do que vencedores. E muitas vezes nós estamos olhando e estamos dizendo assim, Deus, eu não quero o que o Senhor está me dando. Eu prefiro ficar com as migalhas. Eu prefiro ficar com aquilo que as pessoas dizem que é o certo. E não nos damos de conta, amados, que estamos nos separando do amor de Cristo. Quando nós olhamos para as coisas do mundo e dizemos que elas são boas, nós estamos nos separando do amor de Cristo. Por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e dizer assim, o que está me separando do amor de Cristo? Porque muitas vezes o que me separa do amor de Cristo não é o que te separa. E muitas vezes o que te separa não é o que separa ele. E o que separa ele não é o que separa ela. É individual, amados, o que pode estar te separando do amor de Cristo. Não permita que nada te afaste do Senhor. Não permita que as coisas do mundo sejam mais importantes que as coisas de Deus. Muitas vezes, amados, nós estamos fazendo uma troca. Nós estamos trocando as coisas terrenas, que são passageiras, pelas coisas eternas, que são celestiais, as coisas celestiais. E aí a pergunta é, o que vale mais? O que vem da terra ou o que vem do céu? Olha o que a palavra vai nos dizer no versículo 36, e está lá no Salmo 44, 2, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Continuamente somos considerados, amados, como ovelha. Se tivermos que morrer por Cristo, se você tivesse que morrer por Cristo, você morreria? Tem alguém aqui que estaria disposto a morrer por Cristo? Você estaria disposto a morrer? Chegasse alguém aqui com uma arma em punho e dissesse assim, ou nega a Cristo ou morre agora. Você estaria disposto a morrer por Cristo? Muitas vezes a gente diz que está disposto a morrer, mas às vezes a gente não está nem disposto a viver por Cristo, quem dirá morrer. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer o que a palavra nos diz.
Muitas vezes, senta ali, depois eu converso contigo, pode sentar aí. O que eu quero que você entenda, amados, que nós temos que abrir o nosso coração e nós temos que dizer assim: eu estou disposto a viver para Cristo, eu estou disposto a entregar a minha vida para Cristo, viver por Ele, ter Ele na minha vida em todo momento, amém? Olha que a palavra ela vai seguir dizendo no versículo 37, em todas estas coisas, quer dizer, em todas aquelas coisas que foram faladas, tribulação, perseguição, tudo aquilo, em tudo aquilo que foi falado, ele está dizendo assim, ó, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos... Você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender, amados, que sem Cristo na nossa vida, nós não temos nada. Que se Cristo não estiver conosco, a própria palavra diz de que adianta ganhar o mundo, perder sua alma. Às vezes, amados, nós estamos lutando por tantas coisas, às vezes nós estamos nos dedicando por tantas coisas, e o mais importante nós estamos negligenciando. Às vezes a prioridade deveria ser a nossa salvação, e aí a prioridade tem sido outras coisas. E aí a palavra está nos dizendo por todas essas coisas, em todas essas coisas, seja na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, em todas essas coisas, o Senhor te diz que vai te fazer mais do que vencedor. O que é que nos diz no Salmo 23, versículo 1? O que é que diz? O que é que diz mesmo? O Senhor está te dizendo, amados, que se você passar pela tribulação, nada te faltará, porque Ele é o teu pastor, amém? O Senhor está te dizendo que mesmo que você passe pela angústia, nada te faltará, porque Ele está contigo, amém? Mesmo que você esteja na fome, mesmo que você esteja na nudez, nada vai te faltar, porque Ele vai suprir todas as necessidades. Tudo que você, nós precisamos, o Senhor, Ele vai fazer por mim e por você. Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas nós precisamos querer Ele, nós precisamos nos entregar para Ele, nós precisamos nos humilhar diante dEle e reconhecer que sem Ele na nossa vida, cadê os homens aí? Tava um papo interessante ontem no grupo dos homens, né? Foi ou não foi? O grupo dos homens ali onde estava, que estava. E nós precisamos entender, amados, o que nós comentamos ontem, as lutas, os desertos, as provações, tudo isso vem para nos ensinar uma lição, que sem Cristo nós não somos nada, mas que com Ele nós podemos todas as coisas. Palavra de Deus que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará se Ele estiver na nossa vida. Por isso, amados, que Ele vai dizer, a palavra ela vai seguir dizendo, versículo 38, por isso eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes e nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Diga comigo, nada pode me separar do amor de Deus. Nada, amados, que aconteça neste mundo, nada que aconteça na nossa vida, nada, amados, pode nos separar do amor de Deus. Mas pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade, então te agarra no Senhor. Eu estou enfrentando uma luta na minha casa, eu estou enfrentando uma luta na minha família, então te agarra mais ainda no Senhor. Busca mais, ora mais, clama mais, dependa mais do Senhor todos os dias, amém? Ah, pastor, mas o meu casamento está indo pelo ralo abaixo, então começa a orar, começa a clamar. Pastor, eu estou vendo os meus filhos se perder, começa a lutar por eles em oração. Muitas vezes, amados, nós estamos vendo a luta se levantando, nós estamos vendo o inimigo nos derrotando e só estamos reclamando, só estamos murmurando ao invés de dobrar os nossos joelhos e começar a clamar. As tuas vitórias vão sair daqui, ó. É do teu joelho, é da tua oração, é do teu clamor, amém? É quando você se prostrar, é quando você se humilhar.
O que a palavra lá nos diz? Em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, se arrepender. Muitas vezes, amados, nós falamos que somos de Cristo, mas não nos humilhamos. Muitas vezes nós falamos que somos de Cristo, mas não queremos nos arrepender. Muitas vezes nós falamos que somos de Cristo, mas não queremos mudar. Nós temos que entender, amados, que nós precisamos de Cristo na nossa vida, em todo tempo, em todo momento, em toda situação. Nós precisamos dele agindo na nossa vida, nós precisamos dele agindo na nossa casa. Se nós queremos ser mais do que vencedores, nós temos que entender uma coisa: nós precisamos de Cristo todos os dias, amém? Nós precisamos dele, nós temos que viver para ele, amém? Nós temos que entender que não é por pessoas, que não é por coisas, mas é por Cristo, amém? É por Cristo que nós temos que viver. Nós temos que chegar um momento que nós temos que olhar: ou eu sigo as coisas do mundo, ou eu sigo as coisas de Cristo. Nós temos que entender, amados, o que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que olhar e nós temos que dizer assim: eu quero buscar as coisas do céu, ou buscar as coisas da terra. Eu quero me preocupar com o quê? Eu quero ser mais do que vencedor, ou eu quero ser um derrotado nas mãos de Satanás? Viver uma vida triste, uma vida infeliz, vendo dia após dia você sofrendo, dia após dia você sendo derrotado. Porque nós sabemos que quando o inimigo ele vem na vida de uma pessoa, ele faz 3 coisas, amém? Roubar, matar. E quantas vidas nós conhecemos que estão destruídas? Quantas pessoas nós conhecemos que estão no fundo do poço? Ore por elas, interceda por elas. Não adianta nada apontar o dedo, não adianta nada criticar, porque muitas vezes nós estamos apontando o dedo, mas estamos pior do que aquela pessoa. O que nós temos que entender, amados, é que se Cristo não estiver na nossa vida, nós não somos nada. Se nós queremos ser mais do que vencedores, só tem um meio: é Cristo. Mas pastor, se resume a isso? O que eu quero dizer para você é que tudo se resume a Cristo. A tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, as tuas vitórias, tudo se resume a Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então as batalhas que você enfrentar vai cooperar, amém? As dificuldades que você enfrentar vai cooperar, amém? E aí, pastor, e as enfermidades, elas também cooperam. E aí, pastor, quando vem o desemprego, quando vem a crise financeira, quando está faltando dinheiro lá e está sobrando conta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil? Não, é viver pela fé. É tu chegar e tu olhar e não ter nada, e tu dizer assim: Senhor, mas o teu nome seja glorificado. E quando você busca o Senhor, quando você glorifica o nome dEle, Ele levanta pessoas de longe e vão e trazem comida na tua casa. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Eu estava um dia na igreja em Santo Anjo, fechando a porta da igreja, saindo de um grupo de jovens, e nisso para um carro contramão. O cara dobra a esquina e vem e para a contramão, quase bate na calçada. Ele abriu a porta de um Corcel 2. Alguém sabe o que é um Corcel 2? Ele abre a porta daquele Corcel, ele fica de em pé, só que ele tinha que se escorar no carro, porque ele não conseguia parar de em pé se ele não tivesse escorado no carro. E ele fez: vem cá. Eu fui. Ele pegou minha mão e fez assim, fechou minha mão, e eu olhei. Ele tinha botado uma cédula de R$50 na minha mão. E eu disse assim: o que é isso aqui? Ele disse: eu estava no bar, bebendo, e começou aquela vozinha aqui, ó: vai lá e leva dinheiro para ele, porque o meu filho está precisando. O cara não me conhecia. O cara quase atravessou a cidade para ir me entregar R$50. E ele dizia: aqui ó, está aqui ó, me dizendo: entrega o dinheiro para ele, porque o meu filho está precisando. Sabe o que é isso? É quando Deus está no centro, é quando Deus está no controle, e Ele sabe o que nós estamos precisando. Então muitas vezes tu não precisa ir para a rede social, muitas vezes tu não precisa ir para o Face e dizer que tu está te sentindo triste. Fala para o Senhor, amém? Fala para Ele que Ele vai suprir o que você está precisando.
Dependa dele, não dependa de pessoas. Dependa do Senhor, porque Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai te levantar pessoas para te dar a mão. E aí você vai ver o agir de Deus na tua vida através de outras pessoas. Aí você vai ver pessoas te cuidando e você vai ver, foi Deus que levantou essa pessoa. Você vai ver que você vai estar triste e vai chegar alguém e vai te dar um abraço, e aquele abraço vai ser tão bom que você vai sair dali renovado, e você vai sentir que aquele abraço era o próprio Deus te abraçando, mas Ele estava usando uma pessoa para cuidar de você. É isso que eu quero que você entenda, igreja. Tudo é por Cristo, amém? Se nós queremos ser mais do que vencedores, é por Cristo. Se nós queremos ser mais do que vencedores, é para Cristo, amém? Te coloca de em pé, igreja. Fecha os teus olhos por um instante. É você e Deus. É você e o Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite só para te dizer isso. Eu quero te fazer mais do que vencedor, mas você precisa entender uma coisa. Você precisa depender de mim. Você precisa depender da minha presença. Você precisa depender da minha palavra. Você precisa depender do meu filho. Você precisa depender. Sejam dependentes do Senhor. Sejam dependentes da presença de Deus. Sejam dependentes da glória de Deus. Sejam dependentes daquele que tem o poder para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Abra a tua boca em oração e coloca a tua vida diante dele e vai dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Começa a declarar com a tua fé: Senhor, eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo nada, sem o Senhor eu não alcanço nada, sem o Senhor eu não vou ser um vencedor, mas com o Senhor, se eu estiver firme com o Senhor, eu serei mais do que vencedor. Abra o teu coração, porque muitas vezes nós estamos tristes, porque muitas vezes nós estamos desanimados, e o Senhor está falando com pessoas que se sentem desanimadas, que se sentem fracas. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando para você se fortalecer. O Senhor está falando para você: ei, oh minha filha. O Senhor está falando com mulheres aqui dentro. O Senhor está dizendo: ei minha filha, eu sei do que tu passa. Eu sei do que deseja o teu fundo do teu coração. Deus, Ele está neste lugar simplesmente para dizer que você precisa do Filho dEle. Deus está neste lugar para dizer que através do Filho dEle, você é mais que vencedor. Mas tudo está nas mãos do Cristo. Tudo está nas mãos do teu Senhor, tudo está nas mãos do teu Salvador. Pai, nós oramos ao Senhor como igreja. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos a Ti nessa noite. Que o Teu doce Espírito Santo venha nos tocar neste momento. Venha, Senhor, nos envolver, venha nos cuidar. Ah, Deus, nos encher do Teu amor, Pai. Vem, Senhor, vem tocar no nosso coração com Teu amor. Toca-nos, ó Pai, com a Tua graça. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tenta nos separar. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor. Tira de nós, Pai. Nós não queremos viver longe do Senhor, porque não existe vida longe de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, toca nessas vidas. Toca, Pai, nesses corações. Que Teu Espírito Santo, Pai, ministre sobre essas pessoas. Manifeste, Pai, a Tua graça. E abençoe, Pai, no nome de Jesus.